Amigas e amigos, eu ouvi recentemente uma análise que eu considerei interessante projetando as eleições de 2022, a sucessão presidencial. Uma análise de um importante acadêmico do campo progressista que ele separava este campo em duas potenciais candidaturas, formando dois polos, que seria o Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, e o Ciro Gomes. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e escritor. Hoje é dia 22 de setembro de 2019. Eu quero pedir para você dar o like, para você comentar, para você compartilhar, para você se inscrever se você ainda não é inscrito e também visitar a minha fanpage, curtir a minha fanpage Oswaldo, outro lado da notícia, e o meu site, que a fanpage reproduz o conteúdo do meu site, o outro lado da notícia.com.br. Retomando o fio da meada, nessa análise, o governador do Maranhão, pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Flávio Dino, formaria um polo mais próximo do PT, consequentemente aglutinaria um setor importante da esquerda. O Ciro Gomes formaria, portanto, um outro polo neste campo. Eu acho que são meras especulações de pouco valor, porque se parte de uma realidade de hoje e não dá para ser pitonisa, né? Isso é um pouco aí na linha de ser pitonisa, com todo respeito a esse pesquisador, que é uma pessoa de renome, de respeito, mas, sinceramente, analisar 2022 com a perspectiva de 2019, eu acho complicadíssimo. Não guarda muita, vamos dizer assim, correspondência com a realidade. Evidentemente que isso pode evoluir assim para 2022, pode. Tirando Mandiná, tirando Nostradamus, tirando Pitonisa, aí evidentemente que também a gente não pode ter vocação para ser bobo, né? Ignorar as realidades que estão postas. Ser aí, sei lá, a velhinha de Taubaté, ser o Cândido ou a Poliana, né? Síndrome de Poliana, não podemos, né? Nem muito para lá, nem muito para cá. Eu sempre digo aqui, é preciso ter substância, é preciso ter tutano na análise. Senão fica a especulação, ou fica uma especulação pragmática, canalizando aí os acontecimentos do dia, teve isso, teve aquilo, tal, e não afunda lá, não vai lá na raiz, né? Não vai lá na profundidade da coisa. Ou fica fazendo futurismo, né? Isso é, como diz a música do Noel Rosa, né? Isso é futurismo. Mas, de qualquer forma, são realidades que hoje estão postas. Agora, tem uma esquina importante nesta trajetória para 2022, que é 2020. Como diria o conselheiro Acácio, apologista do óbvio, não haverá 2022 sem 2020. A questão é que em 2020 é preciso formar, né, um amplo campo democrático e progressista. Quer dizer, se não tiver uma boa performance nas eleições de 2020, que são eleições municipais, prefeitos e vereadores, é evidente que complica muito, né, em 2022. E também é evidente, essa performance passa, né, por vitórias em centros importantes, onde as forças democráticas e progressistas sofreram mais abalos, que é basicamente a região, aí, né, tirando o Nordeste, o Norte e o Nordeste, né, a esquerda, o campo progressista, não só a esquerda, saiu bastante baleada, né, das eleições agora de 2018. Evidentemente que também dentro do realismo é preciso considerar que essas eleições de 2018 ocorreram no leito do golpe de 2016, da marcha golpista, da marcha dos cachorros loucos, da marcha da corrupção, do fortalecimento das facções criminosas, sobretudo essa mais perigosa, essa mais, vamos dizer assim, depravada, né, podre, nojenta, que é a Operação Lava Jato, desses gangsters Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que vocês acompanham aqui, vocês sabem, né, que eu não estou falando nenhuma novidade, né, e que também, quem está falando agora também não está falando nenhuma novidade, que isso aí foi o epicentro do golpe, né, foi o caminho que eles foram construindo para chegar no golpe e chegar à eleição de 2018. Agora, não dá para fugir da realidade.
o campo democrático, patriótico e progressista saiu bastante avariado das eleições de 2018, apesar da surpreendente, na minha concepção, surpreendente votação da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila. Eu achei que, a princípio, que não teria, né, uma performance como acabou se comprovando, né? Acabou se realizando nas eleições de 2018. Tem um barulho aqui, não sei se vocês estão captando, espero que passe logo. Mas a questão é que as forças do campo democrático, progressista, patriótico precisam se recompor nas eleições de 2022. O desafio é esse aí. Então não dá para fazer projeção, né? O Ciro Gomes já anda aí pelo país, né? O Lula também anda aí pelo país, agora que ele se livrou do sequestro lá da masmorra da facção criminosa Operação Lava Jato, né? Anda evidentemente, né, desempenhando um papel muito positivo, né, denunciando o que representa este governo, representa esse projeto de poder, etc. Agora, tudo isso tem que confluir para coisas concretas, que são as eleições de 2020 e depois, e isso vai determinar as eleições de 2022. Se vai ser o Flávio Dino, né? O Flávio Dino é governador, óbvio, né? Tem a sua função institucional, né? Diferente do Lula e do Ciro Gomes, que estão aí, né, fazendo os seus périplos pelo país. Agora, qual seria o papel de maior responsabilidade de Ciro e do Lula? Seria, obviamente, buscar, né, essa constituição de forças, acumular forças, somar forças nas eleições de 2020, evidentemente como alicerce, como base para se projetar 2022. E aí, evidentemente, que também pesa nesta análise, vamos dizer assim, nessa tática para 2020, pesa também a análise do campo da direita. Em primeiro lugar, é preciso considerar que esse campo aí da extrema-direita não é algo que deva ser subestimado. Eu acho que tem muita subestimação, né, do que representa esse governo de facções criminosas. Há muita subestimação. Agora, há também força, né? A mídia, por exemplo, blocou na questão do programa de governo, aí do Paulo Guedes, blocou na questão, né, do atentado à Constituição, que é a facção da Lava Jato, do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? E evidentemente que tem contradições com o Bolsonaro, que eles tratam o Bolsonaro como um boçal, que no fundo é, né? No fundo é, né? O Paquito de Wall Street, o Paulo Guedes, e o capo da Operação Lava Jato, o Sérgio Moro, tenta tutelá-lo, né? Tenta levar ele para cá, levar ele para lá e tal, releva muitas barbaridades que ele faz por aí, mas porque a essência do governo, do programa de governo, está exatamente nas mãos dessas duas facções. Uma que vai limpando, eu falo isso aqui, não é de hoje. Antes de surgir Paulo Guedes e surgir Bolsonaro, eu já falava isso. Que o papel da milícia Lava Jato, né, dessa organização criminosa, é ir limpando o caminho, aí vem atrás a turma, né, as bocas famintas, né, que vão metendo a mão no orçamento público, metendo a mão nas estatais, metendo a mão nos direitos do povo, metendo a mão nos dinheiros públicos, né, a turma da corrupção, enfim, essas coisas todas que eu falo aqui. Agora, observem um detalhe importante, como a mídia bloca nessas questões. Não há liberdade de imprensa. Quem acredita que, quando se fala de mídia, está se falando de liberdade de imprensa, de democracia, né? Óbvio que está completamente enganado, né? É óbvio, né? O fato de um ou outro falar num veículo aí da mídia, né, não significa que tem democracia. Não tem. Ali o controle da liberdade de imprensa, da difusão de pensamentos, da mediação ideológica é absolutamente ditatorial.
É a ditadura burguesa, né? Como se diz, a ditadura do proletariado, a ditadura burguesa. Os cachorros loucos andam falando aí muito de ditadura do proletariado, né? E sem, evidentemente, um mínimo de domínio dessas categorias filosóficas. Agora, do campo de cá, seja o polo do Ciro Gomes, seja o polo do Lula, seja o polo do Flávio Dino, né, é uma completa enganação acreditar ou subestimar, né, o que se pode formar no campo da oposição. É evidente que eles vão ter que trabalhar com essas facções criminosas, seja qual for o polo que eles formarem aí para as eleições de 2020. Evidentemente fazendo aí, né, já preparando o salto para 2022. Eles vão ter que contar com essas facções criminosas, porque a lógica deles é essa, foi para isso que eles deram o golpe. Foi para isso que eles prenderam o Lula. É para isso que eles tentam mandar o Lula de volta para a cadeia. É para isso que eles querem burlar a Constituição, rasgar e pisotear a Constituição para ter um trapo na mão. Nós estamos cumprindo esse trapo aqui e tal. Né? Nas questões econômicas, as 3 PECs do pacote do Paulo Guedes. É um pacote essencialmente para roubar o povo. Já vem roubando, né? Roubaram aí na Previdência Social, roubaram na questão da reforma trabalhista. E esse pacote agora, o tal da carteira, é para roubar o futuro do país, o futuro dos brasileiros, para transformar brasileiros em escravos. Pegar o capital do Estado, é sempre importante dizer isso. Ter esta referência, aí que está o tutano, a essência, a raiz da coisa. Pegar o capital do Estado, que é público, pegar o patrimônio público, as estatais, Petrobras. Aliás, a Petrobras já vendeu as refinarias e estão anunciando demissões de massa. Olha aí, o trabalhador que votou no Bolsonaro, tá vendo? E pega tudo isso, né? Pega o pré-sal, né? E entrega na mão de quem? Da turma da bufunfa, dos capitais. Aí qual é o mantra? Falei também no vídeo passado isso. Não, a gente vai dar dinheiro para essa turma aí, e essa turma é boazinha, viu? É, gente boa. E eles vão aqui depois investir aqui, criar emprego e tal, né? Dar renda aí para essa turma toda e tal. Mas vocês estão escravizando aí o povo, tiraram aí os direitos trabalhistas e tudo, acabaram com a aposentadoria, acabaram com tudo e tal. Não, mas nós vamos dar um dinheirinho para eles ali e tal. Mas eles vão trabalhar como escravo e tal. Sim, mas é melhor isso do que nada. Como disse o Bolsonaro, né? Ou mais emprego com menos direitos, ou mais direitos com menos emprego e tal. O Lula e a Dilma provaram exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E a lógica econômica, porque eles pegam o dinheiro do Estado, o capital do Estado, entrega na mão do capital privado, com a promessa de que o capital privado é bonzinho e vai retribuir isso. É evidente que isso é mentira. Aconteceu em 29, né, aconteceu nas sucessões de crises pós-projeto neoliberal. Quantas crises não estouraram depois da implantação do projeto neoliberal no final dos anos 70? A crise de meados dos anos 70, quando os Estados Unidos romperam unilateralmente os tratados de Bretton Woods, implantou o projeto neoliberal, o dinheiro circulando acima da produção, de responsabilidades sociais, acima das nações. Eles não respeitam fronteira, direitos democráticos, aqui, os governos do projeto neoliberal aqui. Collor, depois Fernando Henrique e agora o governo das facções. Quantas crises não estouraram de grandes proporções? Tem outra aí. Né? Na verdade, a rigor, a crise de 2007 e 2008 é uma crise que vinha se gestando nas sucessões de crise. Em meados da década de 90 teve a crise do México, depois em 97 estourou a grande crise na Ásia, né? A crise na América Latina, do projeto neoliberal, né? Crise profunda. Quando o Lula foi eleito em 2002, o Brasil estava escangalhado, né? Estava destroçado. E agora eles voltam com tudo isso aí de novo, quer dizer, é a lógica da administração da crise. Agora, é evidente, quando se pega o capital, está se falando de capital, pega o capital que é do Estado, que é público, patrimônio público, e vamos investir na produção, isso gera dinâmica, gera renda, gera desenvolvimento, etc, etc. Vai ver quem é do Nordeste, pode escrever aqui, aproveita aqui para impulsionar o canal, escreve como era o Nordeste e como é o Nordeste hoje.
E aí entra, evidentemente, a questão aí do Flávio Dino, por exemplo. Flávio Dino é um dos articuladores do consórcio do Nordeste. O que passa do consórcio do Nordeste na mídia? Por que a mídia trata isso como se fosse uma coisa assim absolutamente fora da realidade? Primeiro que é a ditadura, né? A ditadura burguesa, contra a ditadura. Aquele proletariado lá do Nordeste, a ditadura do proletariado lá do Nordeste, que votou na esquerda, né? Os governadores de esquerda lá, não só do PT. Esse é outro problema também, né? O PT às vezes precisa tratar, quando se fala de fazer autocrítica, e eu não estou falando isso agora, cansei de dizer autocrítica, eles não querem autocrítica, querem rendição. Autocrítica é outra coisa, autocrítica precisa fazer sim, mas não rendição. O Lula está correto quando ele fala autocrítica, aqui ó, para vocês. É fazer autocrítica lá na caixa prego. Né? Agora, é preciso, evidentemente, né, observar que no Nordeste tem uma diversidade. Porque senão fica parecendo, fala-se do Ciro Gomes, acaba fazendo do mesmo jeito. Né? O Ciro Gomes aglutina, tem condição. Esse é um fator determinante. Vejam bem a coisa por onde passa. Quem aglutina o consórcio do Nordeste? A ditadura do proletariado do Nordeste. Esse é um ponto a se considerar. Né? E quem aglutina a ditadura da burguesia? Aqui, Centro-Oeste, né? Sul, Sudeste. Né? Quem aglutina mesmo o setor da ditadura da burguesia lá no Nordeste? Né? Evidentemente que podem aparecer outros polos. O Ciro Gomes mesmo, muita gente fala, o Ciro Gomes é de direita. Não é de direita. Não é. Aí nas eleições agora, recente que passou, ele tinha um programa de governo bem assessorado e tal, tinha até proposta para a reforma da Previdência, né? Goste-se ou não, ele tinha. Isso é uma questão a ser considerada. O que ele não tinha? Primeiro que a direita não assumiu ele. A direita não assumiu, por óbvio. O programa dele não era o de Wall Street como o do Paulo Guedes e das facções criminosas, né, da Lava Jato. Não era. Né? Agora, ele não tinha base popular. Não tinha, o que ele tinha que fazer? De qual que seria o jogo? Então, teve problema lá de cá? Né? É evidente que teve. Né? Agora, também, essas questões aí da unidade tática, isso é muito difícil de se fazer, mas é importante que se faça. Né? É evidente que a mídia, tudo, a direita blocou lá com o Paquito de Wall Street, blocou com, evidentemente, e com a facção do Sérgio Moro, blocou com o Jair Bolsonaro. O problema deles não é Bolsonaro, eles tiram Bolsonaro, põem outro, se for o caso. Né? Pode, inclusive, formar outro polo, né? Fora aí do âmbito aí das facções criminosas, mas com a lógica das facções criminosas. Né? Então, o jogo é muito mais complexo. Né? Ele passa, evidentemente, por 2022, por 2020. Diria aqui, fazendo, evidentemente, uma brincadeira, né? Ninguém vai a 2022 senão por 2020. Esse é um ponto fundamental. No mais, o que a gente tem aí, né, é a corrupção correndo solta, a gente não pode desconsiderar isso também, né? Grana, poder econômico. O Onyx Lorenzoni, por exemplo, está careca de saber que ele administra ali uma máquina de corrupção. Ele, na condição de ministro, chefe da Casa Civil, administra corrupção. E essa corrupção não é brincadeira, isso não é brincadeira. É a corrupção da Lava Jato, é a corrupção do Caixa 2, da evasão de divisas, de lavagem de dinheiro. Está se falando aqui da história. Está se falando de Wall Street, dos banqueiros, né, da turma da grana, né, da turma de 388 anos de escravismo, da República Velha, né, dos latrocidas de 64, né, das quadrilhas que eles formaram, das facções aí da mídia, né, como é que se diz aí, o cartel mafioso midiático, né, vamos chamar de milícia, né, os grupos mafiosos midiáticos. É importante, eu sempre digo aqui que a mídia, ela é, vamos dizer assim, o comitê de marketing da direita. Para onde ela sopra, a coisa vai.
A indústria da fake news, da mediação ideológica. A mídia que determina. E está se falando de grupos econômicos. A mídia é essencialmente grupos econômicos. Ela traduz interesses de grupos econômicos. E elas são também grupos econômicos, evidentemente, se beneficiam. Elas são pagas para ser a organização política da hierarquia da ditadura da burguesia. Contra a ditadura do proletariado lá do Nordeste. Elas são pagas, e muito bem pagas. São grupos aí mergulhados, né, toda a lama da direita, a mídia está enfiada até o pescoço. Todos os grupos de mídia. Todos os grupos de mídia. Aí entra sonegação de imposto, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, etc, etc. E tudo isso compõe a lógica política deles, e eles vão determinando quais são os agrupamentos políticos que se formam e que se dissolvem. Se dissolve um aqui para formar outro ali, tal, tal, tal. Um detalhe. Só observar, por exemplo, os partidos da direita. Quantos partidos da direita tiveram na história da República? E de esquerda? Quantos? O PCdoB, por exemplo, tem 97 anos. O PT é de 80. Né? O PDT, que é a continuação do antigo PTB, lá do Getúlio Vargas, vem de 45. 46, final de 45. Agora, e da direita? Cadê a direita? Cadê os partidos da direita? Agora a mídia está aí, os grupos de mídia estão todos aí. Se fortaleceram muito, né, na luta contra o getulismo, a era Vargas. Ganharam músculos poderosos com os latrocidas de 64, os ladrões que eles matavam para roubar. Aí que se constituíram os grandes grupos, né, fortes mesmo. Né? E chegou-se a essa realidade que nós estamos vivendo do pós-constituição, do pós-fim da ditadura militar. Então, todos esses elementos precisam ser considerados para se chegar em 2022. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, repito para você, o pedido para você compartilhar, dar o like e tal, se inscrever, e abraço e até a próxima.